Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e agora o destaque da entrevista com o Marcelo Oliveira e Azrael Akbar, né? Vamos falar sobre o movimento empreendedor de Teresópolis. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que às vezes pautou a Teresópolis, né? O programa é de Petrópolis, mas na verdade o programa tem base em Petrópolis, mas a gente procura articular essas pautas assim com as cidades vizinhas, Teresópolis, Três Rios, justamente porque se a gente não tiver essa conexão entre as cidades aqui, eu acho que as coisas não acontecem efetivamente. E a gente tem falado muito aqui sobre essa questão empreendedora, em particular voltada para a ciência e tecnologia, e aí nós tivemos, foi no final do ano passado, não foi? Dezembro. Dezembro? Final de dezembro. Que o Marcelo e o Azra, vocês lançaram lá um movimento empreendedor lá em Teresópolis. Ou seja, parece que essa coisa está um pouco assim fervendo aqui no interior, né, Marcelo? Vamos começar com você, falar um pouco sobre o histórico desse movimento e a razão dele ter surgido. É verdade. Bom dia a todos que estão assistindo. Bom dia, Márcio. Obrigado pelo convite. E o movimento empreendedor, ele nasceu, né, com essa vontade de fazer exatamente isso que você falou, né, que é essa conexão, né, esse networking, né? O movimento empreendedor ele veio acontecer justamente porque isso estava meio que devagar na cidade, né? Eu sou empreendedor da área de tecnologia, já vivo isso já há alguns anos, e aí com tudo isso que a gente vê acontecendo no país, né, de forma macro, a gente resolveu que a gente deveria fazer isso, né? Eu sou contador lá em Teresópolis, tenho uma jornada lá empreendedora já de 25 anos na cidade. E a gente quer sempre fazer alguma coisa pela nossa cidade, né? Alguma coisa que a gente pudesse fazer. E aí eu junto com a Azra, até você falou da Unifeso agora há pouco, né? Ano passado participamos lá de vários movimentos a nível de empreendedorismo, como o workshop de empreendedorismo, o próprio Rio Info, na qual a gente estava lá participando. E também fomos convidados para o Confeso para fazer uma palestra, o Azra estava lá, e a gente comentava de se fazer alguma coisa. Então, resolveu-se criar, no final do ano passado, o Movimento Empreendedor, que é uma organização sem fins lucrativos e apartidária, que tem o objetivo de criar, desenvolver, fomentar a cultura do empreendedorismo na nossa cidade, né? Inclusive ajudando a desenvolver economicamente a cidade, que esse é o objetivo, né? E fazer os elos de conexão entre os empreendedores novos, velhos, principalmente os novos. Os mais experientes, né? Exatamente, para que a gente possa ajudar na capacitação, né, na formalização e de toda forma possível, né? E aí a gente, inclusive, foi pedir apoio também às principais instituições da cidade, como a própria Unifeso, que já de cara ficou empolgada, abraçou o projeto e a gente pôde já realizar, inclusive, um primeiro evento agora em janeiro. Azra, como é que você foi parar no projeto? Como é que você se juntou ao Marcelo nessa proposta? Bom dia, Márcio. Bom dia, Petropolitano. Obrigado pelo convite, por nos dar essa oportunidade de falar sobre o movimento. Como o Marcelo bem disse, fizemos parte como palestrantes de um evento do Confeso, um evento organizado pela Unifeso, onde fomos falar sobre a nossa história empreendedora, os cases empreendedores para a faculdade de Engenharia de Produção. Teve como base as nossas histórias empreendedoras. A gente se conhecia de vista, de frequentar alguns lugares próximos, assim, um carinho mútuo gratuito, mas sem muito conhecimento sobre o outro. E houve uma sintonia e uma admiração recíproca com as histórias. Ele, pelos 25 anos de atuação e a forma empreendedora dele e o insight que ele teve em relação a participar dessa área da tecnologia voltada ao mercado dele, e ele ficou muito impactado pela minha história empreendedora e, apesar da não aparência, pela minha idade, por eu ser uma pessoa nova. E a gente conversou sobre essa necessidade de haver um movimento que abraçasse essa causa empreendedora, uma vez que não é muito difundido em Teresópolis, e partiu dele organizar, idealizar, formalizar, e me fez o convite que eu fosse embaixador do movimento empreendedor, de forma a gerir junto dele, que é o presidente, esse movimento para fomentar, apoiar principalmente os novos empreendedores e poder valorizar
a cultura do empreendedorismo, que a gente acredita fortemente, até por uma questão óbvia, que o empreendedorismo é a salvação de qualquer economia capitalista. Ela que gera emprego, ela que gera renda, ela que gera tributo e ela que é capaz de transformar o lucro em desenvolvimento social. Uma das coisas que a gente fica vendo aqui em Petrópolis e Teresópolis são cidades próximas e com uma cara de descanso, vamos dizer assim, né? Então, Petrópolis, Teresópolis, não vou lá para trabalhar. É cidade veranista, né? É cidade veranista, então vou lá, passo o final de semana. E isso causa, de certa maneira, um certo assim, desconforto, porque parece que só quem trabalha está na capital e o pessoal vem para Petrópolis e Teresópolis para descansar. Isso é uma cultura que fica muito arraigada, esse tipo de coisa. E quando você entra com um movimento como esse, você quer potencializar justamente a questão empreendedora na cidade. Como é que vocês, né, Marcelo, como é que você vê essa mudança de cultura em relação a uma cidade de veraneio para uma cidade empreendedora? Exatamente. É isso que a gente quer fazer na cidade, que é mudar o foco, até para quem está de fora, quem está olhando, é justamente tentar fazer com que a cidade, né, a gente tem uma missão, né, o Azra vai falar daqui a pouco, audaciosa, né, e a gente quer mudar esse foco justamente, de que a cidade ela não é uma cidade dormitório, que apesar de ser linda, de ser uma cidade turística, que ela tem todo um potencial, né, de empreendedorismo, de desenvolvimento para esse lado empreendedor. Nós temos lá vários casos de sucesso, você conhece um deles, a Alterdata, por exemplo, né, a 4ª empresa do país do setor, e é de Teresópolis, né, e a gente quer fazer isso, mostrar isso, né, fazer com que esses vários cases, que inclusive aconteceu na palestra de janeiro, daqui a pouco o Azra vai falar um pouquinho, que mostra que em Teresópolis tem esses casos de empreendedores com sucesso desenvolvido na cidade, e muita gente não sabe disso. Então a gente quer fazer essa conexão, quer mostrar esse lado, que a cidade tem um potencial muito grande de empreendedor. E é interessante você falar essa questão de que as pessoas acreditam que, você usou um termo importante, que o trabalho está na capital, porque o empreendedorismo não é emprego. Isso mesmo. E, na verdade, isso é uma realidade de que as regiões de interior, que é o nosso caso, por mais que Petrópolis seja ainda mais desenvolvida que Teresópolis a nível de população, de economia, de mercado, as pessoas, a grande maioria, e quando a gente se propõe esse movimento, não é uma necessidade de Teresópolis, de Petrópolis, é uma necessidade a nível Brasil. Claro. Que o empreendedorismo, ele tome o papel de figura principal, de protagonismo dentro da nossa economia. Hoje a gente tem as pessoas buscando estabilidade o tempo todo, de forma empregatícia, você ser um empregado, ou serviço público. E um dado que vai corroborar para isso é o seguinte: os Estados Unidos têm o PIB de empreendedorismo de 35%. Caramba. No Brasil, o PIB oriundo do empreendedorismo é 1,8%. A gente está muito atrasado, muito além, defasado muito além no sentido do empreendedorismo. Agora, uma das coisas assim que é semelhante entre Petrópolis e Teresópolis também é que geralmente se procura atrair universidades para essa cidade. Então, aqui a gente forma, como Petrópolis tem várias universidades boas, forma uma juventude muito bem qualificada, assim como Teresópolis, e essa juventude ela acaba não ficando. Ela acaba saindo, quer dizer, eu digo assim que a gente gasta um esforço danado para produzir uma pessoa altamente qualificada e ela vai embora. E a gente tem falado muito aqui sobre essa questão de empreendedorismo intensivo em conhecimento, ou seja, não é só empreender, eu quero que a garotada, né, tenha um ambiente que possa, né, transformar os seus TCCs, né, os seus trabalhos de finais de curso, de conclusão de curso. As suas ideias em negócios, né? Negócios, né? E como é que isso está sendo feito? Como é que vocês estão tratando essa questão? Essa questão é até uma visão nossa, de que a gente tem, a gente Brasil, o nosso ensino formal, ele é voltado a isso. Que você tenha uma escola, uma faculdade e que você busque um emprego. As faculdades hoje já tem um movimento também a nível Brasil, até Teresópolis, acredito que Petrópolis, Nova Iguaçu está se tornando um polo muito forte, Nova Iguaçu, de onde você incentiva a quebra, a ruptura do ensino formal, do status quo, de você se formar e buscar um emprego.
Porque o que acontece? Justamente por essa escassez de emprego nessas cidades de interior que possuem as universidades, por que se atrai tanto aluno? Porque se torna uma cidade dormitório, uma cidade segura, pacífica, onde o pai pode mandar o filho dele para estudar tranquilo, porque os níveis de violência são muito baixos. Só que, ao mesmo tempo, quando ele está formado, ele precisa de um emprego. Me formei, e agora? Cadê o mercado de trabalho? Naquele local que eu estudei, vai ter, numa turma de 60 alunos, vai ter a oportunidade para 3. De 100 alunos para 2. Então, eles precisam buscar capital. Quando você inverte esse papel, você insere no ser humano, na base, que isso tem que ser um programa de política pública a nível de esfera, inclusive do governo, mas a gente já começa da iniciativa privada. Quando você insere o empreendedorismo, que na verdade é um comportamento dentro dessa pessoa, que é o que acontece, por exemplo, com a faculdade de medicina, ele vai empreender na cidade que ele foi formado. Aí sim, só que para isso você precisa quebrar essa ruptura do ensino formal, do escola, faculdade, emprego. E o empreendedorismo vai entrar justamente nisso que o Azra falou. Porque o empreendedorismo, quando se fala de empreendedorismo, as pessoas acham que é só empresa, né? Não é só empresa. Empreendedorismo é de uma forma geral, ele está na pessoa física também. Então, a ideia é que você capacite esses jovens que estão se formando, né? Dê capacitação para que eles possam, aí sim, pensar em empreender. E mais do que isso, que você tenha, que é o nosso objetivo, criar uma referência na nossa cidade como uma cidade de empreendedorismo, com a cidade empreendedora, para que não aconteça aquilo que você falou no começo, que a referência seja a capital. A gente vai se formar aqui no interior, mas o trabalho está na capital. Vamos inverter isso. O trabalho está aqui. Claro. A gente pode fazer aqui. Vocês fizeram uma agora recentemente, dia 27... Dia 30. O nosso próximo é dia 27. O dia 30 agora de janeiro fizeram a primeira palestra sobre essa questão empreendedora. Marcelo, fala um pouquinho sobre como é que foi essa palestra. Assim, a palestra foi sensacional. Ele, além de tudo, é um amigo, cidade pequena, ele é um amigo, eu já conheci a jornada empreendedora dele, uma pessoa fantástica. E que, né, o tema da palestra era transforme o seu hobby num negócio de sucesso. Como transformar o seu hobby num negócio de sucesso, né? Os jovens ficam logo, né, interessados por esse tema. E aí a gente quis mostrar o case dele, desse palestrante, que inclusive é da Unifeso, para empolgar as pessoas, motivarem as pessoas a entenderem que o empreendedorismo tem diversos caminhos, né? E o dele foi transformar um hobby, né? Que ele era, quando jovem, tinha um hobby de fazer uma escalada, de escalar, de ser um alpinista, né? E hoje em dia ele tem uma empresa a qual faz limpezas de fachada para todos os hotéis grandes do Rio de Janeiro, e a empresa dele, inclusive, é líder de mercado. Então, foi uma história fantástica que ele contou, todo mundo prestou muita atenção, todo mundo gostou, e motivou as pessoas a ver essa jornada que ele teve empreendedora, porque ali, em vários momentos, né, Azra, teve pincelando questões empreendedoras que ele teve que ter durante toda essa jornada, que não é fácil. Uma das coisas que ele falava não é fácil, mas ele falava mas foi muito gostoso, vale a pena fazer. Então foi muito legal trazer esse case que está na nossa cidade lá, né? É um case de sucesso, ele é líder de mercado no Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas querem buscar uma referência fora, né? Muito grande, e tem aqui do seu lado uma pessoa que você conhece. Isso que eu comento aqui, essa é uma parte importante do programa, é mostrar as referências locais. Exato, essa é a nossa intenção. Referência externa e não adianta nada. E o bacana dessa palestra, que foi com o Mário Saragô, é que justamente nessa pegada que o Marcelo transmitiu, ele contou a história empreendedora dele, onde ele começou escalando, se tornou instrutor a nível 3, né, que é o nível máximo de instrução para a escalada, e transformou isso num negócio através de necessidade. E quando você pensa em empreender, na verdade é você achar uma solução. E o Marcelo falou, empreender na verdade não é você abrir uma empresa. Empreender é você ter um problema, e aquela solução vai ser o seu produto. Esse produto, ele pode vir a ser uma empresa, como ele simplesmente pode ser um produto, como pode ser um comportamento, como pode ser uma ideia, uma simples ideia. E aí o Mário, ele fez uma interlocução entre a história dele, por ser empreteco, e ter a questão dos comportamentos empreendedores, das características empreendedoras. A cada passagem da vida dele que ele teve, um degrau que ele subiu, ele fez o link com aquele comportamento empreendedor. Então, assim, foi uma palestra
uma palestra extremamente gostosa, que segurou o público de uma forma a ter a curiosidade de como foi feito e, ao mesmo tempo, foi educativa, foi didática. Educativa, instrutiva. Exatamente. E motivou demais, porque a história dele mostrou o perrengue que ele passou. Ele passou muito perrengue na vida e todo empreendedor vai passar. Essa é a máxima do empreendedorismo. Não vai ser fácil. Não vai cair do céu, né? Mas vai ser gostoso. Porque quando você atinge o seu objetivo, a satisfação ela é inexplicável. A gente está chegando no final do programa. Eu queria que vocês anunciassem aí a próxima palestra lá em Teresópolis, vai ser na Unifeso, né? O Marcelo quer fazer a apresentação? Faz, a gente o Asra pode fazer. Então, deixar para o Asra fazer o nosso embaixador. Então, galera, no dia 27 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas, infelizmente, a gente não está com o local definido porque a gente foi surpreendido com muita alegria pelo sucesso que está sendo o movimento. Então, a gente está em busca de um espaço para que possa comportar confortavelmente as pessoas. A gente espera um grande número de pessoas. Então, vai ser no dia 27, terça-feira, a partir das 7 horas. O primeiro local deve ser a Unifeso, mas trocando a gente anuncia. Só que a gente tem o evento no Facebook, que é onde a gente passa as informações, e a página no Facebook, que é o Movimento Empreendedor. Que lá você vai poder ter acesso a quem são os palestrantes, a dinâmica que vai ser da palestra, que na verdade vai ser um wrap-up, e o local que vai acontecer. Ok. Marcelo, obrigado. Obrigado você. Quero convocar aí toda a galera de Petrópolis para fazer parte do movimento, quem sabe também levantar um movimento aqui na cidade, interagir com a gente, participar para que a gente possa fazer essa grande rede de networking que é do empreendedorismo, que é muito importante. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Asra. Estamos encerrando aqui o programa Ciência e Movimento, você sabe, ao vivo, toda terça-feira, às 10 da manhã, com reprise aos sábados, às 22h30. Você pode acompanhar, como acompanha agora, ao vivo pelo Facebook Rede Petrópolis Televisão. Depois você pode acompanhar também no nosso canal do YouTube TV Ciência e Movimento, análise das entrevistas no blog TV Ciência e Movimento. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.